Olá, eu sou a Mauri Falabella e que os bons espíritos possam nos amparar durante esses momentos que nós vamos ficar juntos aqui, mesmo que de forma virtual, para que através da doutrina espírita nós possamos nos melhorar um pouco mais. Então vamos mentalizando a figura de Jesus, vamos pedindo a esse Mestre que nos eleve até Deus nosso Pai, para que nós possamos agradecer por esta oportunidade e que nós possamos juntos dar mais um passo rumo à nossa evolução, graças a Deus. Muito bem. Eu acredito na doutrina espírita porque ela nos facilita a vida. Ela nos esclarece sempre com muita coerência e objetividade sobre as dificuldades que nós enfrentamos nessa existência terrena. É uma doutrina que nos acalma, porque ela sempre nos faz lembrar que ainda nós somos imperfeitos, mas nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e somos destinados à perfeição. Ela nos lembra sempre que nós não estamos à deriva. Existe uma força superior que nos guia, nos orienta. Quando nós começamos a entender que somos espíritos e começamos a raciocinar e a viver como espíritos já aqui, na Terra, mesmo sofrendo as limitações da matéria, como as doenças, a impotência diante das desigualdades sociais, nós abrimos um leque enorme de possibilidades. Como, por exemplo, entendermos que nós somos imortais, e a realidade das múltiplas oportunidades de recomeço. A reencarnação, para nós, deve ser uma certeza. A oportunidade que Deus nos dá de retornar de um ponto e retomarmos a nossa caminhada, mesmo com os nossos erros, podemos refazer os caminhos, E para nós seguirmos nessa estrada, nessa vida, é importante nós conhecermos as regras dessa vida, como a gente disse logo de cara, nós não estamos à deriva, nós temos uma direção, um rumo para seguir. Então, essa vida tem regras que nós precisamos entender, porque facilita essa nossa caminhada conhecermos essas regras, e viver em conformidade com as leis de Deus. Não por temor, não por termos medo, nem por uma questão de fé, pela fé, uma fé cega. Não, é mais vantajoso, mais inteligente nós entendermos. E quais são essas regras? São as leis da natureza, as leis de Deus. Tudo na natureza se encadeia perfeitamente, tudo se encadeia. Mesmo quando nós achamos que está tudo errado, tudo desmoronando, mesmo quando nós não entendemos o porquê de alguns fatos, de umas tragédias, nada acontece por acaso, nada. Cedo ou tarde nós vamos percebendo que tudo tinha um motivo, tudo tem um motivo para acontecer. Tudo obedece uma vontade superior à nossa, que é a vontade de Deus, ou, se preferir, dessa força criadora, que Kardec, logo na primeira pergunta no Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, e os Espíritos nos esclarecem que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então, nós não podemos entender Deus como alguém, É isso que a gente tem que ter na mente. Então, tudo obedece a uma vontade
maior dessa força criadora. E conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo essas coisas. Então, primeiro, o que a gente deve entender? Isso tudo que a gente está falando é segundo a doutrina espírita, segundo os ensinamentos dos espíritos. O que nós devemos entender por lei de Deus, por lei natural? Essa é a pergunta 614 do Livro dos Espíritos. E eles nos dizem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja bem, que não se trata de proibição, nenhum tipo de restrição. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E eles nos alertam que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dessas regras, dessa lei. Então, o nosso destino é ser feliz, mas nós somos infelizes quando nos afastamos dessas regras. Então, hoje, o tema proposto é a lei do trabalho, que é da parte terceira, do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que ele vai falar de dois momentos: a necessidade do trabalho e o limite do trabalho, o repouso. Então vamos ver primeiro a necessidade do trabalho. A pergunta 647, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então o trabalho é, sim, uma regra, uma lei da natureza. Se é uma regra, nós temos que seguir, senão seremos infelizes. E ele diz aí, os espíritos dizem ainda: constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, diferente dos outros animais da natureza, que nós somos parte da natureza, nós temos responsabilidades diante da própria evolução, diante da nossa própria evolução. Nós não somos como os animais. Os animais lá, eles têm a necessidade de sobreviver e de se perpetuar, de continuar a espécie. Então é essa a obrigação dos animais: se manterem vivos e perpetuar a espécie. Nós não. Nós já temos outras necessidades, porque nós pensamos, temos arbítrio, nós temos alguma coisa a mais do que os outros elementos da natureza. Bem como também temos obrigação com o nosso meio, com a evolução do mundo que nós habitamos, que no nosso caso é a Terra, o planeta Terra. O nosso objetivo é viver bem e evoluir. Nós fomos criados para isso. Tem uma pergunta no início do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 132, onde o Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Então nós podemos dizer, da nossa encarnação. Nós já estamos raciocinando, pensando como espíritos. Não estamos mais pensando como somente a questão da nossa matéria, do nosso corpo. Nós sobrevivemos a tudo, a nossa consciência.
Então ele pergunta lá, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mais adiante eles dizem, visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E conclui, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, ou seja, nós, nos adiantamos. Então, veja bem, são 3 aspectos dessa resposta que já serve de base para o nosso raciocínio. Né? Ele nos impõe a encarnação a fim de nos fazer chegar à perfeição. Nós estamos nas encarnações para chegar à perfeição. Quer dizer, nós ainda não chegamos, estamos longe dessa perfeição, que é uma perfeição também relativa. Nós não podemos chegar à perfeição divina, mas teremos uma perfeição relativa. E essa parte também é interessante, quando ele fala visa outro fim, a depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Quer dizer, a parte que lhe toca na obra da criação nos coloca na condição de co-criadores. Nós ajudamos na questão da criação, nós temos responsabilidade de transformar, de criar, de melhorar tudo aquilo que nós estivermos oportunidade, estivermos em contato. Né? E assim, trabalhando nessa obra que é de Deus, nós mesmos nos adiantamos. Né? Ela serve para nós nos melhorarmos. Ele também pergunta, Kardec também pergunta, por que o trabalho se impõe ao homem? É mais uma confirmação disso que nós estamos falando, né? Ele fala, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quer dizer, nós experimentamos as coisas, experimentamos a vida e também é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. E ele conclui, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à questão da inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ou seja, se nós não trabalharmos, se nós não tivermos ação, nós não vamos ter bem-estar, nós não vamos ter segurança, tudo depende da nossa atividade, o nosso bem-estar. Né? Pois bem, nós estamos num mundo, né, como a gente falou agora há pouco, de prova e de expiação. Né? E às vezes a gente fica, puxa vida, quanto sofrimento, né? E o trabalho, né, a gente costuma muitas vezes encarar o trabalho como um fardo ou como um castigo, né? Porque nem todos, eu não posso dizer por mim que sou muito feliz na atividade que eu desempenho, me sinto bem, me sinto feliz trabalhando, mas eu vejo uma grande parte das pessoas que têm o trabalho como um castigo, né? E com isso nós nos esquecemos de que é uma oportunidade de nos melhorarmos como seres humanos, né? Porque nós passamos tanto tempo trabalhando, né? E nós perdemos a chance, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, de observar com mais atenção essa oportunidade que Deus nos dá da vida, da encarnação, né? Até mesmo a palavra trabalho, né? A origem da palavra trabalho, ela remete, ela deriva do latim, né? Da palavra tripalium ou tripalus, que é uma ferramenta, né, que tinha 3 ferros, assim, 3 bases, e para imobilizar os cavalos e os bois,
para eles serem ferrados, né? E também ela era o nome de um instrumento de tortura que era usado contra os escravos, né, e os presos, que originou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Né? Esse verbo significava torturar. Então, olha só, né, isso tudo vem, é cultural, né? Está dentro do nosso consciente já há muito tempo. Como eu falei, a gente passa uma boa parte do nosso tempo trabalhando e esperando a hora de ir embora. Muitas vezes, né, ali no meio, a gente está ali trabalhando e não vê a hora de ir embora, fica consultando o relógio toda hora, nos torturando, né? E se a gente, de repente, no momento que a gente está ali, bom, já está ali mesmo, né, naquele ambiente do trabalho, em vez de ficar ali se lamentando porque está naquele momento, num lugar onde não queria estar, ou que não é tão agradável, que tem pessoas que talvez não sejam as melhores companhias que eu gostaria de ter, se nós nos concentrássemos no realmente o que temos que fazer, fizéssemos aquilo no propósito de fazer o melhor, desempenhar o melhor que nós pudéssemos, talvez essa atividade não seria tão enfadonha, tão ruim, né? E, bem, é uma questão de experimentar, né? É aquela coisa, a gente já estou ali, então deixa eu fazer o meu melhor. Experimentar mudar, né? Para ver se as coisas no nosso entorno, saindo de nós essa melhora, se talvez a gente consiga transformar aquele ambiente, mas partindo sempre de nós. Não podemos transferir isso, falar, mas se eu tivesse outro chefe, se eu tivesse em outro departamento, se eu estivesse fazendo outra coisa, não. Sou eu que tenho que me melhorar. E a melhora a partir de mim para fora. Acho que seria uma boa experiência. Ou, às vezes, né, agora falando, muita gente passa a grande parte da vida esperando a aposentadoria para realizar sonhos ou fazer coisas interessantes, senão a pessoa fala assim, agora não é hora disso ou daquilo. Às vezes coisas que são possíveis de se fazer e as pessoas falam, não, só quando eu me aposentar, que eu vou cuidar disso, que eu vou estudar, que eu vou me dedicar a uma filosofia, a uma religião, enfim, a qualquer coisa. As pessoas acham que porque elas trabalham, já estão ali cumprindo a sua obrigação, né? E às vezes as pessoas querem se aposentar para não fazer mais nada. Falam assim, eu quero me aposentar, não quero fazer mais nada. E a gente sabe que se a gente não estiver fazendo nada, a gente já vai estar fazendo mal, né? Porque o mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. É isso que os mentores, os espíritos sempre nos falam. O mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. E se eu, de repente, fizer traçar para mim planos de não fazer mais nada quando eu me aposentar? Quem não faz nada? Quem não faz nada é o que está morto, né? Quem não faz nada é quem está morto. E estar morto não é a mesma coisa de desencarnar, né? Morrer não é desencarnar. Desencarnar é outra coisa, um processo da vida. Agora, morrer é aquilo que não produz, que não age, não tem atividade, é morto. Então, não é isso que a gente quer para nós. Então, vamos começar a trabalhar dentro de nós essas questões, né, de ver o que a gente deseja para nós. O que eu quero para mim? Eu quero realmente não fazer nada? Eu quero o quê? Morrer? Né? Morrer para a vida? Pois bem, o Kardec também pergunta, né, na questão 675, ele fala, por trabalho só se devem entender ocupações materiais? E os espíritos respondem, não. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Olha só, hein? Então quer dizer que nós não vamos ter
não vamos ter folga nunca, porque se nós somos espíritos nunca vamos morrer. Então esquece a folga, né? Porque assim, ó, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então nós podemos dizer que nós temos a oportunidade de trabalhar, de crescer, de evoluir o tempo todo. O tempo todo. E por exemplo, num simples gesto, às vezes, de ajudar um amigo ou mesmo um estranho, dispensando um pouco da nossa atenção, fazendo um favor, servindo de alguma forma, nós estamos trabalhando, né? E às vezes uma pequena ajuda que nós prestamos para o nosso semelhante, ele conta muito. Às vezes para nós é um pequeno gesto, mas para quem recebe, né, é uma grande ajuda. Então nós podemos considerar que é um grande trabalho. Enfim, todas as situações que a vida nos apresenta, nós podemos aproveitar. É isso que Jesus, que Deus espera de nós. O nosso Criador espera de nós. Nesse momento, né, que nós estamos passando agora, 2020, um ano difícil, nós estamos passando por essa pandemia, né, que está nos levando à necessidade de nos isolarmos, né, o isolamento social. E muitos de nós temos que exercer as atividades profissionais dentro de casa. E isso tem trazido muitas dificuldades, né? Por conta da falta de colaboração de outros membros da família ou vizinhos, né? Até, veja bem, nesse momento que eu estava aqui para fazer essa gravação para vocês, tive que esperar um momento porque barulho da rua, o vizinho de cima mora em apartamento, o vizinho fazendo reformas, quer dizer, todo mundo tem que viver e a gente tem que se adaptar. Então, esperar o melhor momento, quer dizer, eu pude fazer isso, né? O que eu pude fazer é esperar, não tem como chegar e por exemplo, fazer essa gravação cheio de barulho, de furadeira, de broca, isso e aquilo. Então, nós temos que encarar essas dificuldades como exercício de vida. Nós temos que encarar essas mudanças como um exercício. E nesse momento que a gente está passando, nessa dificuldade, temos que exercitar a paciência, a criatividade, a convivência, o respeito com os outros, né? E a gente não pode esquecer que sem mudanças não existe progresso. Que esse progresso virá sem dúvida, porque nós fomos criados para sermos perfeitos, mas não sem ação. Não vamos chegar a progredir sem essas mudanças, sem esses transtornos. Nós temos que passar por essas tribulações, né? Mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Nós estamos agora nessa... A gente sempre ouve falar em transição planetária, que a nossa Terra vai chegar num nível melhor e vamos chegar a ser... Hoje a Terra é classificada como um mundo de prova, de expiação, né? Onde o mal ainda predomina no nosso mundo, no nosso planeta, e nós vamos chegar a um nível melhor. E como será a questão do trabalho? Vamos pensar já no futuro, né? E o Espiritismo já nos alerta, né? Que Kardec também pergunta se nos mundos mais aperfeiçoados os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. E os Espíritos respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício.
Isso a gente já pode observar quando a gente consegue pegar um tempo de folga, de férias. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falar, nossa, mas isso aqui está quieto demais, isso aqui está parado demais. Então, a ociosidade, ela é um suplício para nós. Por mais que a gente ache que ficar sem fazer nada, ficar ali tranquilão, é bom, com o passar do tempo a gente começa a se sentir mal com aquilo, né? Então, a ociosidade acaba sendo um suplício ao invés de ser um benefício, como nos alerta os Espíritos. Bom, para a gente concluindo essa parte das necessidades, né? Kardec pergunta também: achar-se-á isento a lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Ou seja, aqueles que, vamos dizer, aquelas pessoas que já têm bens materiais, nascem numa família abastada, tem dinheiro, então essa pessoa está isenta de trabalhar? Aí os Espíritos respondem, é muito interessante: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência, ou a dos outros, a que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Adiantamento que lhe foi feito. Então, talvez o trabalho não da mesma forma, né? Mas de se tornar útil, utilizar de maneira positiva aqueles bens de que ele dispõe nessa encarnação, né? E também aperfeiçoar a sua inteligência. Você vê que mesmo quem já atingiu um nível bom material, ele tem a obrigação de desenvolver a sua inteligência, seu intelecto sempre. Não tem parada, né? Então é isso, nós devemos ser úteis, né? A nossa evolução está entrelaçada com a dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Eu não evoluo sozinho, é sempre em coletivo, né? Nós temos a nossa evolução individual, mas ela está atrelada à coletividade, né? Nós devemos agarrar todas as oportunidades que nós tivermos de ser úteis, de estarmos atentos, né? Por isso que Jesus sempre orientou para a gente orar e vigiar, ou seja, estar atento às oportunidades de sermos melhor. Essa é a nossa obrigação, né? Bom, os nossos trabalhos espirituais, também sociais, contam muito nessa obra, né? Então, o fato de nós decidirmos colaborar como voluntário, nós trabalharmos no centro espírita, numa igreja, numa entidade beneficente, é trabalho. Tudo é trabalho. Nós podemos nos tornar úteis em qualquer oportunidade. Bom, então acho que é isso, né? A gente não deve perder mais tempo. Nós devemos ir de encontro ao trabalho, aproveitar o que essa possibilidade nos oferece para a nossa evolução. Bom, eu espero que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente, né? Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos
e que Jesus e os Espíritos de luz nos envolvam hoje e sempre. Então vamos encerrando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.